Fala pessoal, no episódio de hoje a gente vai tratar da questão de como lidar com o livre-arbítrio, segundo o livro Conversando com Deus. Meu nome é Bruno e o intuito do canal Legado de Letras foi compartilhar com meus filhos todo o conhecimento que eu extraio através da sabedoria dos autores, a partir das leituras que eu faço. Então eu escolho obras que trouxeram alguma reflexão significativa para deixar registrado para os meus filhos, e se esse conteúdo de alguma forma for do seu interesse, segue o canal, caso contrário, segue seu caminho que está tudo bem. Então o episódio de hoje vai abordar essa questão de como lidar com o livre-arbítrio. Conforme eu já mencionei em episódios anteriores, Deus não está aqui para julgar as nossas escolhas, né? Se elas são certas ou se elas são erradas. Ele não está aqui para punir, né? Nem para avaliar. Ele só quer que a gente tenha uma vida repleta de experiências que proporcionem a nossa evolução. Contudo, apesar do autor apresentar essa liberdade de escolha de uma forma ampla e restrita, ele deixa uma orientação. E essa orientação, ela se baseia basicamente no seguinte: se os seus valores pessoais te proporcionam experiências que te aproximam da imagem mais elevada que você já teve de si mesmo, e se esses valores eles sobrevivem ao escrutínio público, que seria a análise de terceiros, e você permanece após essa análise feliz com as suas escolhas, você está num bom caminho. Então, o que eu achei mais relevante em relação a essa questão que o autor apresenta? As escolhas corriqueiras, fáceis do dia a dia, tranquilo, né? A gente adora ter o livre-arbítrio aí para tomar as nossas decisões. O que pega mesmo é quando a gente tem que fazer uma escolha difícil, né? Que aí, muitas vezes a gente foge dessa responsabilidade e deixa de tomar as decisões necessárias, né? E eu acho que essas orientações do autor facilitam a gente aplicar, a gente adotar essas medidas. Um dos principais motivos pelos quais a gente muitas vezes posterga, protela alguma decisão relevante na nossa vida, eu acho que é justamente pelo medo da incerteza do resultado. Será que a gente vai conseguir, de fato, atingir o que a gente quer? E eu acho que a primeira orientação do autor responde isso. Por quê? Porque eu acho que quando o autor fala que se os nossos princípios, os nossos valores pessoais, eles nos proporcionam experiências que vão nos aproximar da pessoa que a gente quer se tornar, então a gente tem que tomar as nossas decisões com base neles. E eu acho que é isso, né? Que muitas vezes a gente, mesmo a gente tomando as decisões com os nossos princípios e valores pessoais, muitas vezes a gente não vai conseguir recriar exatamente o resultado que a gente quer. Mas a gente pelo menos vai estar nessa busca da evolução. E certamente a gente vai colher resultados mais prósperos do que se a gente ficar só se esquivando dessas decisões, dessas escolhas, e ficar ali parado de uma forma estanque, que não vai gerar mudança nenhuma. Então, quer queira, quer não, se a gente adotar essa postura diante da vida, mesmo sabendo que algumas decisões que a gente tomar, a gente não vai conseguir exatamente o resultado que a gente quer, de alguma forma, a gente, tomando essas decisões de forma recorrente, a gente vai estar melhorando a nossa condição, a gente vai estar evoluindo, e a gente vai estar trazendo mais qualidade de vida para a gente. E vamos supor que você tivesse mais 100 anos, você viveria exatamente do jeito que você está vivendo? Ou você adotaria essas mudanças para ter mais qualidade de vida, para evoluir de uma forma mais ampla, para se aproximar cada vez mais da pessoa que você quer se tornar? Eu acho que quando a gente faz esse tipo de análise, fica fácil a nossa resposta. Já o segundo aspecto que ele aborda é em relação ao escrutínio público, que eu achei muito interessante ele trazer isso. E por que ele traz isso, essa questão do escrutínio público nas orientações dele? Porque eu acho que boa parte das vezes que a gente se esquiva
de adotar algumas medidas, de fazer algumas escolhas difíceis, é por medo da rejeição alheia. É por medo dessa decisão, às vezes, agradar terceiros. Então, por medo dessa rejeição, por medo de desagradar aos outros, muitas vezes a gente deixa de fazer escolhas que podem proporcionar uma qualidade de vida bem melhor para a gente. E muitas vezes você está deixando de ser leal a si mesmo para agradar terceiros que certamente não possuem esse atributo em relação a você. E no fim das contas, a gente agindo dessa forma, é o medo da solidão. E, na minha opinião, não existe solidão maior que aquela de si mesmo, que é quando você se distancia dos seus valores, dos seus princípios. Então não faz muito sentido. E quando você age com medo, em especial nesse caso, com medo da opinião de terceiros, de uma forma que vai restringir as suas escolhas e certamente restringir os resultados que você almeja para a sua vida, isso é a fórmula para o fracasso. Isso, sem dúvida, no futuro vai te gerar muita infelicidade e insatisfação. É aquele caso que as pessoas chegam lá na frente, lá no fim da vida, e percebem que não viveram a vida da forma que elas queriam, que não viveram a vida com base nas suas decisões, viveram a vida com medo da rejeição, com medo da solidão, viveram a vida de uma forma super restrita, limitada à opinião de terceiros. Isso não quer dizer que você não deva escutar os outros. Não, muito pelo contrário. Você tem que estar aberto para o debate, tem que estar aberto para a opinião de terceiros, pois isso também faz parte da evolução. O nosso ponto de vista nem sempre é o certo, né? Mas é importante a gente escutar os outros, mas é mais importante ainda a gente saber o que a gente vai levar para a gente e o que a gente tem que deixar de lado. Pois só assim a gente consegue, tendo esse senso crítico, né, do que é válido para a gente e o que não é válido para a gente consegue aplicar isso de uma forma concreta nas nossas decisões, em busca da nossa evolução, que é basicamente nos tornar aquilo que a gente deseja se tornar. Você ser fiel a seus valores, a seus princípios, te transforma em uma pessoa autêntica. E certamente isso vai te trazer uma paz de espírito muito grande, que é o caminho para a felicidade. Então, com base nas orientações do autor, eu acho que a gente consegue, de uma forma bem mais simples e bem mais planejada, tomar as decisões com base no futuro que a gente quer construir para a gente. E certamente vai ser um futuro com muito mais qualidade de vida e com muito mais felicidade. Eu acho que dessa forma a tomada de decisão fica bem mais fácil, bem mais simples, certamente muito mais dinâmica, né? Eu acho que com base nesses dois critérios que ele apresenta, reduz significativamente a procrastinação, a postergação, e a gente ganha tempo para construir uma vida nos moldes que a gente deseja, que a gente almeja, e que certamente vai construir um cenário muito mais propício à felicidade do que à infelicidade. Mas me conta o que você achou, se você concorda ou discorda da forma como o autor aborda essa questão.